Olá, mais uma vez aqui estamos, hein? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Envolvendo os efeitos de sentido, tá bom? E nós estamos trabalhando aqui os efeitos de sentido, né? Com charges, com piadas, né? É isso. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística, né? Aqui na turma de 9º ano, ensino fundamental, canal Educação, tá bom? Vamos continuar? Falamos agora há pouco da piada, não foi, turma? Do gênero piada, né? Uma piada é, antes de tudo, turma, um jogo de palavras. A graça de uma piada pode estar relacionada tanto com a estrutura da frase, quanto com a escolha das palavras. A linguagem verbal, para quem não sabe o que é, turma, né, é aquela que se utiliza da palavra escrita ou falada, né? Então, a linguagem verbal permite expressar ideias. Só vou tirar esse acento aqui, que não tem mais acento nos ditongos orais abertos e tônicos ei e oi, em palavras paroxítonas, não existe mais. Ideia, assembleia, heróico, né, joia, nada disso tem mais acento. Então, a linguagem verbal permite expressar ideias absurdas em frases comuns. Exagerar, ironizar, jogar com o significado de uma mesma palavra. Vamos observar aqui alguns jogos de linguagem, né, que produzem efeito de humor, né? Vamos lá. Então, eu posso ter aqui frases ambíguas. Uma palavra com duplo sentido. Professor, então aí eu posso ter, por exemplo, a palavra pena como duplo sentido? Pode, né? Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Tenho dó de você, né? Mas eu tenho a pena, eu tenho as penas do passarinho. Aí já não é mais dó, né? Aí é a penugem, aquilo que cobre, né, a carcaça, o corpo do passarinho. Olha, você teve a sua pena reduzida. Ah, agora aí, pena está no sentido de prisão, né? Período em que você fica ali dentro de uma cela, né, com cadeado. Então, dependendo do efeito de sentido que eu queira dar, né, eu posso usar um duplo sentido. Às vezes também nós usamos um final que não é esperado. Isso aqui é muito comum no Enem, tá? E pode observar o seguinte, naquelas tirinhas que você encontra em provas, o efeito de humor normalmente acontece lá no final, no último quadrinho. Por quê? Porque é algo que você não espera, que o leitor não espera. Às vezes, até uma conjunção vai nos dar o efeito de sentido esperado. Aliás, inesperado. Tem uma questão do Enem, se eu não me engano, foi de 2013, esse Enem, ou foi 2012, né? Que tinha um garotinho sentado numa cadeira e ele estava numa preguiça danada. Aí, assim, a preguiça é a mãe de todas as mães, né? Tudo bem, até aí tudo bem. E mãe não se pode desobedecer à mãe. Aí ele usou um mas, uma conjunção coordenativa adversativa, né? Adversativa, que você jamais esperaria. Mas uma mãe é uma mãe.
e você jamais deverá desobedecer a ela. Ou seja, você teria que continuar com preguiça sobre uma cadeira. Provoca humor? Provoca, nenenzinho. É claro que provoca. Existe aquele humor fúnebre, né? O humor fúnebre. Existe o discurso preconceituoso e implícito. Ah, professor, e tem? Ah, meu amigo, é só o que tem. Aquele humor, né? Principalmente aí, utilizado com mulheres, utilizado com homossexuais, né? Então, existe esse humor também, que já está saindo de linha, esse humor aí, né? Antigamente, até uma música, né, você fazia, né, dessa forma, né, preconceituosa, e todo mundo ria à vontade, né? Todo mundo ria à vontade. Humor feito com pessoas pretas, né? Humor feito com pessoas, digamos, feias, não bem desenhadas, como diz um amigo meu, tá? Então esse tipo de humor tá ficando de lado, porque a sociedade já não mais aceita. Vocês sabiam que existem muitas músicas de carnaval que, se fossem compostas hoje, elas não estariam na mídia? Hein? Olha a cabeleira do Zezé, será se ele é? Será? Isso aí não aconteceria mais hoje. Aquela música, nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, isso aí também já não existe mais. Esse tipo de humor já não acontece mais. Ei, negão, vem aqui. Até uma fala dessa, ei, negão, vem aqui, né? Aí a turma, quiá, 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 quiá. Também isso não acontece mais. Bem, e o que são palavras com duplo sentido? Vamos ver aqui. Duas peruas conversando. Meu marido não anda mais bebendo. Meu marido não anda mais bebendo. Que maravilha! Transmita-lhe meus parabéns. Parabéns? Por quê, minha irmã? Ué, ele não parou de beber? Não. Agora ele só bebe sentado. Olha o verbo andar aí, né? A outra entendeu que o marido não estava mais bebendo. Aí a outra disse, não, ele continua bebendo, só que ele bebe sentadinho, ele cai ali mesmo. Olha aí, o marido dela. A professora perguntou ao Joãozinho, Joãozinho, qual animal que tem de trabalhar muito para a sua mãe conseguir um vestido de seda? Aí o Joãozinho diz, olha, o animal é o meu pai, viu? Ô, gente. Ah, galera, o bicho de seda. Qual é o animalzinho que nos dá seda? Quem é? Diga lá para mim quem é. Sabe não? Pesquisa aí pra gente, tá bom? Né? Mas o Joãozinho, ele fala claramente. É o meu pai, mamãe, é um animal. A palavra animal com duplo sentido. Beleza aí? Qual é a palavra que tem duplo sentido na primeira piada? Em quais sentidos essa palavra pode ser interpretada? Já falei tudo isso aí, né? Então vamos para a próxima. Eu quero que você pesquise e registre no seu caderninho aí, tá? Os diferentes significados das palavras banco, manga e pena. Depois imagine uma situação em que elas possam ser usadas como um sentido e compreendidas como outro. Crie diálogos que apresentem essa confusão e provoque o riso em seus leitores. Ou seja, eu quero que você produza um texto aí, né, com duplo sentido. A palavra banco
banco, manga e pena. São palavras homônimas. Homônimas. Eu poderia dizer que são homônimas perfeitas. Elas são iguais na grafia, iguais na pronúncia, diferenciam-se no significado. Por isso que se quer aí que você faça, né, uma piadinha em que haja duplo sentido, tá bom? Utilizando aí banco, manga e pena. Banco, eu tenho o banco onde você senta, né? Eu tenho o banco que é o prédio, a agência bancária, né? Eu tenho manga, a fruta, manga do verbo mangar, manga parte da blusa, pena, já falei de pena para vocês hoje aqui. E as frases que são ambíguas, hein, Josenilda? Frases ambíguas, o que seriam? Vamos ler. O freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: Seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o seu Manuel responde: E o que é que a baratinha está sentindo? Olha só, turma. É a ambiguidade. Você entende, né? Você falou de uma forma, né? Mas a pessoa entendeu de outra, né? Você não compra um remédio para a barata, né? Ele queria dizer aí, na realidade, que ele queria um remédio para matar a barata. Matar a barata, né? E a ambiguidade, ela deve ser eliminada na linguagem formal, viu? Deve ser eliminada. Porque você chafurda a cabeça do receptor quando você tem frases ambíguas. O sujeito vai ao médico, caindo de bêbado. Durante a consulta, vem as perguntas de praxe. Nome: Juvenal dos Santos. Idade: 42 anos. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho para te acompanhar. Aí. O médico não queria que ele tomasse uma dose com ele. Não queria isso, não. O médico só perguntou se ele ingeria bebida alcoólica. Né? Isso aí é ambiguidade. A ambiguidade, ela gera um furdunço na cabeça, né, do outro. Aí vem as perguntas relativas a isso aí, nós já respondemos. Mas eu quero dizer que a ambiguidade é o efeito decorrente do uso de uma palavra ou expressão que dá à frase mais de um sentido. Em textos informativos, ela deve ser evitada, porque dificulta a compreensão, causa confusão no leitor. No entanto, é um ótimo recurso quando se deseja produzir ironia ou graça. Por isso é usada frequentemente pelos humoristas. Tá? Vamos mais um pouquinho, turma? Vamos lá? Vamos andando mais? Vamos estabelecer aqui uma relação entre as anedotas apresentadas quanto aos seguintes aspectos: o tema, a linguagem e os recursos usados para provocar sentido? Vamos lá. Quando o humor é fúnebre, as piadas que circulam tratam de uma grande variedade de temas. É claro que nem todos riem das mesmas coisas. Somos capazes de rir de muitos assuntos, inclusive de problemas sérios, como doenças ou morte, e até de nossos próprios defeitos, né? O condenado esperava a hora da execução quando chegou o padre. Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Algum recado para ele? Olha aí. Isso é um humor fúnebre, turma. Não é? É, turma. Há pessoas que não riem para esse tipo de humor. Um menino cego está no seu quarto e sua mãe chega com um prato de sopa. Já irritada pelas outras vezes que o garoto derrubou a refeição, a mãe ameaça o garoto. Se você derramar de novo, vai ver uma coisa. Olha só, gente. Vai ver uma coisa. Logo em seguida, o garoto derruba a sopa
E com um olhar triste ele diz para a mãe: mãe, não está funcionando. Mãe, não está funcionando. Ou seja, ele derrubou e não viu nada. Perceberam? Perceberam? Para poder rir, as pessoas anestesiam suas emoções, tornam-se insensíveis. Suspendem o mundo real, concentrando-se apenas no momento em que o desenlace irá surpreender e levar ao riso. No entanto, há um limite para isso. O que é digno de pena ou que provoca repugnância, geralmente não produz o efeito desejado. Então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de humor aí, viu, turma? Muito cuidado mesmo. Aí nós temos piadas e discursos implícitos. Vamos ver lá. Por que o cigano não lê a mão do preto? Esse porquê bem que deveria ser escrito assim, ó. Por quê? Por que o cigano não lê a mão do preto? A resposta: porque preto não tem futuro. Isso é piada, turma. Isso é uma piada preconceituosa. Em um dia de chuva e de alagamentos, um rapaz avisa para o português: Manuel, a enchente vai levar o seu carro. Sem perder a tranquilidade, Manuel responde: pois você me acha burro? É claro que não vai levar, ora pois. A chave dele está aqui comigo. Oh, rapaz. Aí, turma. É implícito, não é não? Quando esteve no Afeganistão há 10 anos, uma repórter notou que as mulheres caminhavam sempre meio metro atrás dos seus maridos. Voltando lá recentemente, observou que elas tinham passado a caminhar pelo menos 5 metros à frente deles. Interessadíssima nesta mudança de comportamento, a jornalista imaginou que deveria significar uma grande vitória feminina. Aproximou-se de uma das mulheres e disse deslumbrada: amiga, que maravilha! O que aconteceu aqui que se acabou com aquele costume absurdo de a mulher caminhar atrás dos maridos e que agora caminham gloriosamente à frente deles? E a mulher afegã respondeu: minas terrestres. Você entendeu? Minas terrestres. Ou seja, se alguém tiver que morrer, morre a mulher. Ela que vai na frente. Né? Morre a mulher. Preconceito é um conceito ou uma opinião que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério, por revelar um julgamento irracional provocado pela ignorância do ser humano. O discurso preconceituoso implícito também é usado para produzir humor, infelizmente. E aí, turma? Eu quero que você agora, depois em casa, imagine algumas dessas situações para inventar uma piada. Para provocar o riso, use os recursos estudados. Um acidente de automóvel, a gestão de algo não comestível, um velório. Seja criativo, tá? Depois vocês comentem entre vocês aí como foi que fizeram para que a situação trágica se transformasse em um caso de humor, tá legal? Bem, aí depois você pesquisa, né?
E o humor das tirinhas? Ah, professor, isso aí eu estava esperando, né? Vamos ver aqui. Vejamos agora como o autor da tirinha a seguir provoca o efeito humorístico. Oh, meu Deus, Haroldo, não se mova. O que foi? A maior, mais feia, mais peluda lagarta que eu já vi na minha vida. E ela está prestes a comer seus fundos. Ai, oh. Sabe qual é o seu problema? Você não aprecia o humor físico, né? Olha só aí. Ele simplesmente pisou, né? Pisou no rabo do Haroldo, né? Ai, ai, ai. Muito bem. Gente, eu vou andar mais um pouquinho, porque as tirinhas a gente já tem visto, né, em aulas anteriores, né? E existem os recursos dos quadrinhos, tá? Também. Né? A forma de pensar, como é que você pensa, né? O pensamento. Aqui você tem uma onomatopeia, smack, né? Reproduz o som. Você é o meu melhor amigo do mundo todo. Smack. Você reparou como o mundo é cruel? Estou pegando o jeito. Tá aqui. Matou aí a aranha, né? E aqui nós temos dois jovens, né? Correndo. Ficar o tempo todo olhando o relógio durante o treino só aumenta a sensação de cansaço. Eu me policio. Agora, por exemplo, já estou há uns 20 minutos sem ver meu tempo. Faz menos de 5 minutos que começamos a correr. Quê? Legal, né, não? Muito bem. Aqui a gente vai andar mais um pouquinho também, porque é só repetição. Na realidade, nós estamos aqui trabalhando, gente, os efeitos de sentido, né? E os balões, eles também provocam esse efeito de sentido. Já falei aqui, é alguém pensando, aqui é a fala de alguém. Nesse formato, é a pessoa gritando, viu? Gritando. São efeitos de sentido nos balões. Você já viu quando é que a pessoa está cochichando? Sabe como é, Andressa? Que você vê a personagem cochichando nas tirinhas? É o balão tracejadozinho. O balão tracejado. Ali é fuxico. Viu? Aí nós precisamos ver os sinais de pontuação, que são vários, né? A fala, você viu meu livro? Onde estará meu livro? Pensamento. Não, aqui é um grito, né? Esse formato aqui, o balão todo pontiagudo aí. Olha aqui, ó, o balão tracejado. Agora, quando você quer falar de amor, você faz aqui, ó, um coraçãozinho. Eu tenho uma ideia. Aí você coloca uma lâmpada, tá bom? E aí as onomatopeias presentes abaixo. E o cartoon, turma? É uma espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. Pode usar apenas a linguagem não verbal ou misturá-la com a verbal. Em geral, o cartoon aborda situações que poderiam acontecer em qualquer tempo e lugar, assim como os personagens da anedota. Os do cartoon são pessoas comuns e anônimas. Observe o cartoon ao lado. No texto, usou apenas a linguagem não verbal. Como podemos interpretar as ideias sugeridas pelo cartunista? Está aqui. Aqui eu tenho uma criança chorando. O pai leva aqui um aparelho de televisão, né? Já com o pipo aqui. Tá aí, ó. Pronto. Calou. Como vimos, não é preciso usar palavras para produzir humor. O texto não verbal constitui uma unidade de comunicação e transmite uma mensagem. Você usa palavras. Observa aqui, ó. Esse elemento aqui vai jogar uma corda, certo?
Lá vai a corda. Você jura que a corda aqui, né, é para enforcar alguém, ou que ele mesmo vai se enforcar. Aí ele sobe, escala, né? Aí ele, coitado, jogou a corda para o companheiro, só que o companheiro lá recebeu a corda no pescoço. Adivinha? Morreu, rapaz. Morreu. Tá bom? Pronto. Aqui é produção de cartoon. Vou andar mais um pouquinho. Nós temos aqui os tipos de discurso, né? Nós temos o discurso direto, aquele em que a própria personagem fala, né? E aí você consegue perceber isso aí, porque o texto ele aparece entre aspas, ou então vem em forma de travessão, né? Fala. É possível você perceber isso aí. É a própria fala do narrador. Quando o discurso... Aqui tem as características, né? Os verbos que têm relação com dizer. Só vou colocar aqui, né? O travessão, exclamação. Olha que exemplo de discurso direto. Os formados respeitam. Prometo cumprir. Observa aqui, ó. Uso as aspas, né? O sentido aqui é dizer assim, ó, aqui quem está falando é a própria personagem. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade, né? O réu afirmou. Aqui é o narrador, o réu afirmou, e aqui é a própria pessoa falando. Sou inocente. Daí as aspas. Eu não falei para vocês que a pontuação ela interfere no efeito de sentido? Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Aí o travessãozinho. Alô, quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Aqui é a própria fala da personagem, tá? Com esse travessãozinho aí. Já no discurso indireto, né? Se fala pela pessoa. O narrador da história interfere na fala do personagem, proferindo suas palavras. Neste caso, encontramos as próprias palavras da personagem, né? Nós não encontramos as próprias palavras dela. É alguém que fala por ela. Aí, ó. O discurso, nesse caso, é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de alocução. Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. E não há utilização de travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção integrante que. O professor falou que os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Se fosse no discurso direto, seria assim: respeitamos nossos semelhantes, cumpriremos nossos deveres com firmeza e honestidade. Aí é o próprio elemento que fala. Quando eu digo que os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres, agora eu já estou usando as minhas palavras para me reportar aquilo que foi dito por eles. Aí o discurso é indireto, tá? E aqui são mais exemplos, né? Vou andar mais rápido um pouquinho. E tem, por fim, o discurso indireto livre. Nesse tipo de discurso, há uma fusão do direto com o indireto. Há momentos que você não sabe se quem está falando ali é o narrador ou se é a própria personagem, né? Muito bem. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Ou seja, não tem lá as aspas, não tem lá o travessão, não há. De repente, você vai lendo o texto aqui, aí você fica confuso. Meu Deus, aqui é o narrador ou é a personagem que está falando? Tá?
tem uma liberdade sintática aqui, aderência do narrador ao personagem, que nós já vimos. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. E você não sabe se é o narrador ou se é a personagem, tá bom? Bem, e aí, galerinha, nós vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui, agora, fazer questões, tá? Já fiz, já dei a parte teórica demais. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Na transposição da fala da personagem para o discurso indireto, hein? Lembre que você vai usar aquele que, tá? Lembre-se de que no indireto, você no indireto, você reproduz a fala da personagem, né, com as suas palavras. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Ela insistiu que desse aquele papel aí. Ela insistiu que me desse aquele papel ali. Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. Bem, 2 minutinhos para vocês na tela, valendo. Ok, galerinha. Rapaz, ficou muito fácil, hein? Você marcou que letra aí? Eita, letra E, zona invocada, hein? Ela insistiu em que ele desse aquele papel ali. Veja aí que é o narrador falando pelo personagem. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou. Franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves mataram bois e cabras. Que lembranças, olhou a mulher desconfiado. Julgou que ele estivesse tresvariando. Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do discurso indireto, livre, que ocorre no trecho. Eita, turma, olha. No discurso indireto, né? É aquele que você vai observar o seguinte. É o narrador? Eita, eu não sei. É a personagem falando? Eu não sei. Sim, a Vitória falou assim. Mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras. Que lembrança. Né? Que lembrança. Olhou a mulher desconfiada, julgou que ela estivesse tresvariando. Né? Sim, a Vitória falou assim. Bem, falou assim, aí é o narrador. Fabiano resmungou. Isso é o narrador. Franziu a testa.
franziu a testa. É o narrador que diz que ele franziu a testa. Que lembrança. Aqui você não tem. Você não sabe, não. Que lembrança, né? Aves mataram bois e cabras. Que lembrança, meu Deus do céu. É aí. Letra D de dado. Fácil. Muito fácil. Bem, um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. Está com 40 e poucos. De repente dá com ele mesmo chutando uma bola perto de um banco onde está a sua babá fazendo tricô. Não tem a menor dúvida de que é ele mesmo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia, ele estava jogando bola no parque, quando de repente aproximou-se um homem. E o homem aproxima-se dele mesmo, ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas. Perceberam até aí o texto? A pessoa volta a ser criança e passa a perceber uma cena que foi, né, que ocorreu com ele mesmo. Sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo. Como eu era inocente. Como os meus olhos eram limpos. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo, longamente. Depois sai caminhando, chorando, sem olhar para trás. O garoto fica olhando para a sua figura e se afasta. Também se reconheceu. E fica pensando aborrecido. Quando eu tiver 40 e poucos anos, como eu vou ser sentimental? Muito legal esse texto, hein? Muito legal. Fernando Veríssimo. O discurso indireto livre é empregado na seguinte passagem. Que coisa é a vida, que coisa ainda pior é o tempo. Reconhece a sua própria cara. Um homem vem caminhando por um parque quando o homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer, apenas abraça a si mesmo longamente. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. Reconhece sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Que coisa, pior ainda é o tempo. Que coisa é a vida, pior ainda é o tempo. Letra A, né não? Letra A. Letra A. Que coisa é a vida. Que coisa pior ainda é o tempo. Né? Você não sabe se é o narrador que está falando ou se é a própria personagem. Perceberam que não existe nenhuma marca do discurso direto, nem do indireto? Muito. Disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo quadro. Muito, muito, muito. Se a pergunta que se refere o trecho fosse apresentada em discurso direto, como seria? A forma verbal correspondente. A forma verbal do verbo gostar seria como? Se fosse no discurso direto. Disse muito quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo, de um certo quadro, né? E aí? A forma verbal correspondente a gostara seria disse quando alguém lhe perguntasse, né? Se você gostasse, gostava, gostou. Você gostou? Você gostou? Você gostará? Você gostaria? E a resposta é gostou. Gostou? Fácil. Sem crise aí. Assinale a alternativa em que ocorre discurso indireto. Indireto, aí é alguém falando pelo narrador, não é? Perguntou o que fazer com tanto livro. Já era tarde, o ruído dos livros era suficiente. Não, aí não.
Quem seria capaz de cometer uma imprudente também não? A tinta da roupa tinha já desbotado. Era então dia 1º? Podia não crer nisso. Aí tá fácil também. Qual é a letra? Aí tá fácil. Vamos, José Nilton, me responde aí. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. Perguntou o que fazer com tanto livro velho, letra A. Se o discurso fosse direto, o que é que eu faço com tanto livro velho, hein? Impossível dar cabo naquela praga. Estirou os olhos pela capina, achou-se isolado. Sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada, Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú da folha. O narrador desse texto mistura de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é... turma, pelo amor de Deus, você não sabe se é a personagem ou se é o narrador? Qual é o tipo de discurso presente aí? É claro que é um indireto livre, turma. É um indireto livre, letra A, não tenha medo não, marca na minha mão aí, vamos lá. Letra A, tá? Eu vou andar mais um pouquinho porque eu quero chegar a algumas questões, né, que provocam um efeito de sentido. Preste atenção aí, tá? Mulher ciumenta é fogo, viu? Mulher ciumenta é fogo. Onde você vai? Escovar os dentes. Por quê? Porque eu acabei de comer. O quê? Observe a imagem e assinale a única alternativa falsa. Essa última pergunta, né? Essa última pergunta aí, é ela que vai produzir o efeito de sentido. Não, vou dar um minuto para você assinalar o item correto. Na tela valendo 1 minuto. E aí, turminha, olha só, mulher ciumenta é fogo. Isso aí é uma metáfora, né? Mulher ciumenta é fogo, mulher ciumenta, meu amigo, corra, 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 porque você não vive. Né? Olha aí, ó. Olha o carinha aqui, ó. Olha ela aqui perguntando. Mas, Fátima, agora eu me pergunto, será se ele deu motivos para ela ficar desse jeito aí?
dando pressão nele? Será se ele deu motivos? O cara até que é bonitão aqui, não é? Onde você vai? Minha filha, não é onde não, é aonde. Quem vai, vai a... Escovar os dentes. E por que você vai escovar os dentes? Porque eu acabei de comer. Você comeu o quê? O quê? O quê? O quê? Observe a imagem e assinale a alternativa falsa. A ausência de sinais de pontuação prejudica o leitor em diferenciar que tipo de discurso esse texto é criado. Opa, negativo. Né? O balãozinho aí. E observa que o formato do balão, viu, Fátima? O formato do balão aqui é de quem ela está gritando, viu? E o outro, olha o segundo aqui, ó. É só o balãozinho normal, ele falando baixo. E ela gritando. Ele falando baixo. E ela gritando de novo. Está translocada. Letra B. A palavra fogo está em sentido figurado. Sim. Sim, sentido figurado. C. A comunicação é caracterizada por perguntas diretas. Sim. Ela falando diretamente. Discurso direto. O texto é composto por discursos diretos. Sim. Não precisa de sinal de pontuação nesse texto para indicar que as falas são diretas. Olha aí a resposta. Ele quer a falsa, né? A letra A é a falsa. Já tínhamos falado disso. A letra B é verdadeira, a C é verdadeira, a D e a E. Mas dizer que a ausência de sinais de pontuação prejudica, negativo. A próxima. Uma tirinha. Papai Noel, este ano eu queria... Aí ela olha para o lado, aqui é a Mônica, né? Escrevendo aqui, né, uma cartinha para o Papai Noel para ganhar um presente. Aí ela fala, eu queria... Aí tem as reticências, né? Olha o efeito de sentido que dá aqui, né? Aqui, essa imagem, né? A lua, né? Aqui a noite, as estrelas, a lua, né? Aí a Mônica dá uma parada, aí olha para o lado, olha a quantidade de brinquedos que ela tem. Ela podia doar isso aqui, né? Para crianças. Podia doar para outras crianças que precisam. Aí ela continua. Eu queria... Aí bem aqui continua, ó. Só dizer obrigada. E por que as aspas aparecem aqui, hein? Porque aqui é o Papai Noel falando. Aqui é o Papai Noel falando. Estão vendo o efeito de sentido que você tem no balão do primeiro quadrinho, no balão do último quadrinho, né? O emprego das reticências, o emprego das aspas, todos são elementos, né? Recursos que produzem efeito. Então, analise as afirmações a seguir sobre os sinais de pontuação empregados na tirinha. 1. No primeiro quadro da tirinha, seria possível substituir o ponto de exclamação pela vírgula e manter o mesmo sentido. Papai Noel, vírgula, poderia. Poderia sim. Aqui é verdadeiro. Né? 2. As reticências do primeiro e último quadrinhos foram empregadas para substituir a vírgula. Não, nada disso. Nada de substituir. Aqui foi uma pausa no pensamento, né? E para se ter a continuidade. 3. O uso das aspas no último quadrinho indica uma citação indireta. Se eu tenho aspas, neném, a citação não é indireta, é direta. Porque ali é a própria fala da personagem. A única que está correta aí é a 1, não é? Apenas o 1, letra C. Apenas o 1, o item 1, letra C, de casinha. Tá? Vamos lá, vamos andar mais um pouco. Vamos produzir sentido. Né? Vamos produzir sentido. Indica o tipo de discurso, direto ou indireto, empregado nos textos abaixo. Quando o pai chegou... Não, aqui eu vou pular essa questão aqui, que a gente já... Tipo de discurso nós já vimos, né? Eu vou passar algumas questões aqui, né? Para a gente verificar exatamente, né? Isso, né? Produzir sentido. Pronto. Essa questão aqui eu gosto muito dela. Se a gente tiver tempo,
eu faço outras. Olha aí, vamos ver aqui, né, a produção de sentido. Eu queria analisar com vocês devagarinho. Cópia rápida fácil. Ah, lembrando, essa questão, ela foi, sabe de quê, turma? Foi questão do Enem, sabia? Eu não lembro o ano, mas é questão do Enem. E olha como é interessante, né, a produção de sentido que ocorre nesse tipo de linguagem mista. Eu tenho aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Cópia rápida fácil. Vai ser bom. Não foi? Aí eu queria que vocês analisassem aí a palavra fácil, a locução verbal vai ser e o foi. Fácil, vai ser e o foi. E a imagem que você verifica aí, né, abaixo da frase principal. Cópia rápida, fácil. Ou seja, a cópia é rápida, né? Ou seja, em 10 minutos, a gente consegue copiar aí 1000 páginas. Olha só, rapaz, a rapidez. Aí a pessoa diz, vai ser bom. Esse vai ser me dá uma ideia de futuro, não dá? Dá uma ideia de futuro. Futuro. Vai ser bom, né? Uma cópia rápida vai ser muito bom. Não foi? Olha que esse foi aqui, ele já é passado. Algo que era futuro, em um espaço de tempo muito curto, já se tornou passado. Quando ele diz, vai ser, não foi? É como se você quisesse roubar um beijinho da namoradinha e ela zangada com você. Aí você diz, vai ser bom. Não, não quero não. Vai ser bom. Aí ela, né, vira aqui sem perceber, aí ele, tá, dá o beijo. Foi ou não foi? Olha, vai ser futuro. E esse foi já passou. Né? E a ideia de velocidade está presente aqui, ó. Né? Imagina aí um avião passando. Aí só ficou aí, né, essa imagem de que a rapidez foi grande aí. Isso aí, turma, uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Isso aí é um texto publicitário, tá? Então, olha só aí. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor no mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é qual? Vamos lá. Persuadir. Persuadir é mudar o comportamento, né, turma? E aí, ó, fica fácil. Fica muito fácil responder. Letra A. Do termo fácil no início do anúncio, como foco no processo. Não, não, não. De adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. Não, 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 não. Rápido. Da forma verbal no futuro e no pretérito, em sequência. Opa! Vai ser, não foi? Vai ser, não foi? Percebeu o efeito de sentido que você consegue encontrar no vai ser, não foi? Letra C, a resposta, turma. Né? Da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade? Não, 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 não. Da locução do mundo associada a melhor que quantificação? Não, 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 não. Letra C. Perfeito? Vamos fazer mais um aqui, embora? Leia a charge e responda. Olha aí. Vamos lá. Vamos ver o efeito de sentido aí. Honorável freguês, pode escolher. Temos máscaras, luvas, testes, tubo, balatino, made in China.
E esse vírus aí? Esse é por conta da casa. Ó. Aí, chinês aí. Honorável freguês, pode escolher. Temos máscaras, luvas, testes, tudo baratinho, made in China. Tá aqui, tudo made in China, né? Aí, tu me pergunta, e esse vírus aí, né? O vírus chinês, né? Esse é por conta da casa. E aqui está o vírusão atrás, né? Deste elemento. Olha aí. Olha como é legal. Colocou-se aí uma personagem chinesa para tratar do vírus chinês, né? Ele está falando de quem aí, turma? Hein? Coronavírus, né? Coronavírus. Marcos Vinícius, rapaz. Tranquilo, Marcos Vinícius? Ei, Marcos Vinícius, me dá a letra aí. Que recurso linguístico foi usado para indicar o país do vendedor? A roupa, o desenho do vírus, a troca do R pelo L nas palavras, ou o gesto das personagens? Vamos olhar de novo aqui. Olha aí. Me dê a resposta. Tenha medo, não. Honorável freguês, pode escolher. Temos máscara, luvas, teste, tudo baratinho. Made in China. Né? E aí, é a roupa? O país do vendedor? Ah, turma, é claro que é a roupa. Aí tá fácil demais, né? A roupa. Né? Eita, turma. Olha aí, Marco Vinícius Pereira. Vamos lá, mais uma. Além do uso da linguagem verbal, que outro recurso foi empregado para indicar a nacionalidade do vendedor? As roupas e o chapéu, o vírus, as palavras ou o humor? Você marcaria qual aí? Além do uso da linguagem verbal, que outro recurso foi empregado para indicar a nacionalidade do vendedor? Você marcaria que letra aí, Marcos? Vamos lá? Vamos fechar a aula com chave de ouro? Diga lá para mim. Seria as roupas e o chapéu? O vírus? As palavras ou o humor? Professor, aqui é sem sombra de dúvidas, né? A nacionalidade. Vamos olhar aqui. Temos honorável freguês, pode escolher. Não, aqui, esse gabarito está errado aqui, viu, turma? Né? As roupas e o chapéu. Deveria ser a letra A a resposta. Só para fechar aqui, tá? Turma, sem mais para o dia de hoje, eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro, tá bom? Fui, sextou para nós aqui. Tchau.